Capítulo 595, Campo de Batalha 2 estrelas. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Oceanos sem fim, 2 meses depois. O navegador dos céus Trovão Azul cruzava o mar enevoado viajando a uma velocidade alarmante, qual era quase tão rápida quanto alguém do grande reino núcleo da origem. A jornada nos últimos 2 meses foi extremamente suave, pois depois que a essência de sangue do coração da baleia do oceano sem fim foi incorporada no navio, sua aura fez com que bestas marinhas nas proximidades o evitassem. Além disso, piratas não podiam fazer nada para Zhao Feng e companhia, isso porque a maioria dos navios do Oceano Sem Fim não podiam acompanhar a velocidade do navegador dos céus Trovão Azul, então eles nem ousavam atacar esse tipo de embarcação. No navegador dos céus. Capitão, depois de 2 meses, finalmente chegamos à borda do arquipélago das 1000 correntezas e estamos prestes a entrar na área de domínio de outro arquipélago. Lowland Zisui relatou. Durante esses 2 meses, toda a tripulação fez mais progressos. Sob a purificação da essência de sangue do coração, seus níveis existenciais se tornaram mais profundos, e suas bases de cultivo alcançaram principalmente no estágio tardio do Reclord verdadeiro. O nível existencial de alguns já se aproximaram do meio passo do reino núcleo da origem. Próximo destino, Terra Santa do verdadeiro marcial. A voz firme e poderosa de Zhao Feng soou por todo o navegador dos céus Trovão Azul. Terra Santa do verdadeiro marcial. O coração da tripulação tremeu, imediatamente ficando cheios de excitação. A Terra Santa do verdadeiro marcial é uma dos 3 grandes domínios espirituais Terra Santa dentro do Mar Azul. Deve-se saber que cada domínio espiritual Terra Santa controlava centenas de grupos de domínios. Eu não esperava que o destino do capitão seria a Terra Santa do verdadeiro marcial. Com as habilidades do capitão, talvez poderemos ficar na Terra Sagrada. Neste momento, poderemos ter juntos uma ascensão meteórica. A tripulação discutia entre si. Terra Santa do verdadeiro marcial. Lowland Zisui respirou fundo e um resplendor colorido brilhou em seus olhos. Em seguida, Zhao Feng e Lowland Zisui começaram a estudar o mapa. A Terra Santa do verdadeiro marcial se encontra aqui, no meio dessa área. Ainda precisamos passar por algumas dezenas de arquipélagos para alcançá-lo. Lowland Zisui disse. Atravessar dezenas de arquipélagos. Era um caminho extremamente longo. Se não fosse pelo fato de que eles tinham um excelente navio como o navegador dos céus Trovão Azul, eles nem sequer se atreveriam a pensar sobre isso. Para soberanos comuns, a distância entre 2 arquipélagos já estava extremamente distante. Arquipélago do Mar Antigo. Arquipélago de Tianlu. Arquipélago da 1000 correntezas, e agora estamos prestes a entrar em um novo arquipélago. Zhao Feng murmurou para si mesmo. Inconscientemente, ele estava cada vez mais longe de sua terra natal, o domínio da Flor Azul. Ele ainda se lembrava vagamente que antes de deixar o continente Flor Azul, a seita demoníaca Lua Escarlate havia ressurgido e começado a lançar um contra-ataque completo. Neste exato momento. GGG. Do talão de conta dos 10.000 fantasmas, uma enorme e espantosa aura de Indie-Morte surgiu, forte o suficiente para chocar soberanos comuns. Ó, líder de templo, você conseguiu. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng, então ele enviou seu sentido espiritual para o talão de conta. Nesses últimos 2 meses, o líder de templo esqueleto estava em reclusão e, sob o efeito da essência de sangue do coração de baleia e do cristal ósseo negro místico, ele chegou ao estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Eu não esperava que eu iria fazer tal avanço enquanto ainda estava escravizado. O líder de templo suspirou, emotivo.
Se ainda estivesse no domínio da Flor Azul ou em qualquer outra área comum, quem saberia quanto tempo levaria para chegar ao estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem a partir do meio passo do reino núcleo da origem. Escravizado. Líder de templo, desse jeito parece que você está muito disposto agora. Zhao Feng sorriu levemente. Shua. O líder de templo esqueleto apareceu na frente de Zhao Feng, e sua aura de estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem era ainda mais forte que a maioria das pessoas de mesmo nível de cultivo. Afinal de contas, ele havia absorvido 2 barris de essência de sangue de coração e se fundiu com o cristal ósseo negro místico. Sua defesa física era maior que as dos especialistas do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Então, atualmente, qualquer ataque de alguém abaixo do grande reino núcleo da origem dificilmente o prejudicaria. Olhando para lords soberanos do grande reino núcleo da origem, mal posso competir com uns 2. Se eu tiver o apoio da grande matriz cadavérica, minhas chances de vitória aumentarão em muito. O líder de divisão estava realmente muito confiante, enfrentando neste momento Zhao Feng, sem mostrar o mesmo medo que sentia antes. Então subconscientemente ele inspecionou seu mestre e ficou chocado. A aura do nível existencial que emanava de Zhao Feng era enorme e poderosa, como a de um ser gigante da Era Antiga. Além disso, o líder de templo teve um sentimento de estar diante de um gigante dos mares como a baleia do oceano sem fim. Como isso é possível? Incrédulo, a expressão do líder de templo mudou drasticamente. De acordo com suas estimativas, o nível existencial de Zhao Feng já deve estar próximo do ápice do grande reino núcleo da origem. Em outras palavras, embora o cultivo de Zhao Feng não estivesse realmente no grande reino núcleo da origem, seu nível existencial já era maior que a maioria dos especialistas desse nível. Além disso, o poder da linhagem de Zhao Feng também estava muito mais forte do que quando ainda estava no Palácio do Oceano Vazio. Mesmo tendo uma grande quantidade de essência de sangue do coração, é impossível ter tais efeitos tão rapidamente. O líder de templo não conseguia aceitar essa realidade. Com uma base tão forte, o meio passo de origem verdadeira de Zhao Feng, independente de qualidade ou quantidade, superou em muito outros do mesmo nível de cultivo. Líder de templo, você quer dizer algo? Zhao Feng sorriu levemente. Seu nível existencial era muito mais forte que o do líder de templo esqueleto, portanto a pressão deste último não teve efeito sobre ele. Dizer algo? Claro que não. A cabeça do líder de templo balançou como um chocalho. Antes, quando ele havia feito o avanço, ele originalmente queria negociar com Zhao Feng para tentar mudar seu status de escravo e, se possível, conseguir se tornar seguidor temporário de Zhao Feng. No entanto, ele percebeu que não seria capaz de pressionar Zhao Feng e que o poder de linhagem deste último também havia se fortalecido ainda mais. Líder de templo, deixarei o fortalecimento e aprimoramento da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados em suas mãos. Zhao Feng não se importou em espremer todo o valor do líder de templo esqueleto. Shua. Lamentando, o líder de templo retornou ao talão de conta dos 10.000 fantasmas. Cabine do capitão. Zhao Feng soltou um longo suspiro. Ele foi capaz de parar o esquelético líder da divisão por enquanto. Isso graças à aura do reino dos sonhos da Era Antiga. Nos últimos 2 meses, o tempo que Zhao Feng conseguiu se manter no reino dos sonhos da Era Antiga chegou a 40 a 50 respirações. No momento em que eu conseguir me manter por 100 respirações de tempo, vou tentar andar e até mesmo explorar ele. Zhao Feng tinha um objetivo.
À medida que seu corpo e linhagem se fortaleciam, ele descobriu que o efeito da aura do reino dos sonhos da era antiga diminuía. Antes, cada traço de aura que ele absorvia, ele sentia uma grande melhora em seu corpo e linhagem. No entanto, agora ele precisava absorver pelo menos umas 10 vezes mais para sentir esse mesmo sentimento. Atualmente, ele só podia usar quantidade para compensar o efeito. O mesmo aconteceu com o efeito da essência de sangue do coração de baleia. No entanto, se as notícias de que o nível existencial, em apenas meio ano, subiu do ápice do Lord verdadeiro quase atingindo o ápice do grande reino núcleo da origem, iria chocar o mundo. Alguns dias depois, o navegador dos céus Trovão Azul entrou na próxima área de domínio de um arquipélago. Quando o navio passou por uma das ilhas, as águas do mar e o ante dos céus e da terra se agitavam loucamente enquanto sons de luta ecoavam pelo céu. O que está acontecendo? Todos no navio sentiram que algo estava errado, pois as ações dessa luta eram intensas demais, como se uma guerra de larga escala estivesse acontecendo. Temo que seja uma guerra entre forças 2 estrelas. Um membro da tripulação de mais idade disse em um tom horrorizado. Guerra entre forças de 2 estrelas. Nenhum deles podia imaginar a situação dentro da área de domínio desse arquipélago. Oxi! Zhao Feng saltou no ar sobre o navio, então abriu ligeiramente o selo do óleo espiritual de Deus e olhou ao longe. Seu óleo espiritual de Deus permitiu que sua visão se expandisse por inúmeras vezes. Que terrível! A cena do campo de batalha fez o coração de Zhao Feng tremer. Da cena, especialistas de ambas as forças destruíam montanhas e criavam ondas gigantescas no mar. E o mais chocante foi que ele sentiu o poder divino de reis do reino vazio espiritual, quais, com cada movimento, pareciam deuses enquanto agiam no campo de batalha. Zhao Feng não se atreveu a usar seu óleo espiritual de Deus para compreender melhor essa guerra, já que estava preocupado que fosse descoberto pelos reis do reino vazio espiritual. Apressem-se e contornem essa ilha. A expressão de Zhao Feng mudou e imediatamente ordenou. Mesmo que tivesse que fazer alguns desvios, ele não queria involuntariamente participar de guerra entre forças de 2 estrelas. O poder que uma força de nível facção 2 estrelas possuía era aterrorizante demais, capaz de dominar 10 áreas semelhantes ao domínio da Flor Azul. Oxi! Controlando o navegador dos céus, ele tentou seu melhor para contornar a ilha. O tamanho dessa ilha é semelhante ao do continente Flor Azul, mas se tornou um campo de batalha para as seitas de 2 estrelas. Zhao Feng suspirou em seu coração. A aparição da seita demoníaca Lua Escarlate foi tecnicamente causada pelo choque entre forças de 2 estrelas. Capitão, à frente há um grupo de pessoas se aproximando. Lou Zisui de repente gritou. Zhao Feng virou o olhar e viu que ao longe, em meio ao mar enevoado, mais de uma dúzia de navios voavam em sua direção. O maior navio entre eles era até um pouco melhor que seu navegador dos céus Trovão Azul. Nele, havia centenas de especialistas no Lord verdadeiro e acima, provavelmente reforços para uma das 2 forças lutando. Desviem rapidamente. É tarde demais. A voz de Lou Zisui tinha alguns traços de pânico. Sou. Mais de uma dúzia de figuras voaram navio afora, todos no reino núcleo da origem, com 2 deles sendo lordes soberanos. Estágio tardio do grande reino núcleo da origem. A expressão de Zhao Feng mudou de novo. Era preciso saber que Rei Su e o Lorde Soberano de Cheongshan Preto que ele enfrentou antes, estavam apenas no estágio inicial, quase se aproximando do estágio intermediário do grande reino núcleo da origem. Já desses 2 recém-chegados,
Um estava no estágio intermediário e o outro no ápice do grande reino núcleo da origem. Zhao Feng também sentiu outra aura aterrorizante vinda do maior navio à frente, qual estimou ser de alguém do, pelo menos, meio passo do reino vazio espiritual. Quem são vocês? Esse grupo de pessoas cercou o navegador dos céus Trovão Azul. Capitão, o que devemos fazer? A expressão de Lou Lanzisui mudou drasticamente. Ela nunca tinha visto tal cena antes. Zhao Feng sentiu uma amargura em seu coração. Ele não esperava se envolver em uma luta entre duas forças de duas estrelas. Vamos nos render? Depois de um pensamento rápido, Zhao Feng imediatamente convergiu sua aura dentro de seu corpo, fazendo-se parecer alguém comum do meio passo do reino núcleo da origem. Todos no navegador dos céus prenderam a respiração. Caros senhores, somos apenas pessoas de negócios que estão passando e não querem se envolver nessa luta entre as seitas. Lou Lanzisui, que era mais delicada e charmosa, deu um passo à frente. Pessoas de negócios. O arquipélago das 5 grandes montanhas tem estado em caos por várias centenas de anos e todas as ilhas nas proximidades são campos de batalha. Nesse tempo, nunca houve nenhum comerciante ou empresário se atreverão a passar por aqui. O Lorde verdadeiro do estágio tardio do grande reino núcleo da origem, um velho de semblante escuro, zombou. Nós somos do arquipélago das 1000 correntezas, não conhecemos a situação daqui. Lou Lanzisui explicou. Calicem. Prendam-nos. O velho de semblante escuro zombou e acenou com a mão, fazendo com que alguns especialistas avançassem e parassem o navegador dos céus Trovão Azul. No entanto, o velho de semblante escuro ficou surpreso ao ver que a pessoa com o maior cultivo no navio era Zhao Feng, apenas alguém do meio passo do reino núcleo da origem. Portanto, ele apenas ordenou que algumas pessoas controlassem o navio e prendessem Zhao Feng e companhia em um pequeno quarto do mesmo.